Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos receber a palavra do Senhor para o nosso coração agora. E hoje Deus colocou uma palavra no meu coração a respeito de um texto bem conhecido da Bíblia, um dos milagres mais comentados de Jesus, uma experiência bonita, né? Um dos comentários mais uma das mensagens mais comentadas, porque um dos textos mais belos, um dos milagres mais extraordinários de Jesus, que é o encontro de Jesus com o cego Bartimeu. E eu quero convidar você para que nós estejamos fazendo a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do verso de número 46. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero que Deus esteja tocando teu coração e a tua vida em nome de Jesus com essa palavra. Que Deus esteja ministrando a tua vida nessa manhã, trazendo orientação, paz ao teu coração e abençoando todo o teu dia. Tá bom? Que Deus esteja abençoando todo o teu dia em nome de Jesus. Vamos à leitura da palavra e também receber a mensagem, aquilo que Deus tem para o teu coração, para a tua vida. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso de número 46. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, Jesus com todos os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, parando, disse para que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Até aqui. Até aqui. Esse texto que nós lemos aqui nessa manhã, ele traz três personagens aqui que são interessantes a gente refletir. A primeira personagem aqui é Bartimeu. Na verdade, o nome dele não é Bartimeu. Bartimeu era uma forma que ele era conhecido, era um apelido que ele tinha, era um jeito que ele era conhecido naquela região. A palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Então, é uma pessoa que não aparece o nome aqui. Talvez a maioria das pessoas até que conviviam com ele não sabiam, não tinham nem ideia de qual que era o nome desse rapaz. Era conhecido como Bartimeu. Ele era cego e ele vivia mendigando. Como a maioria das pessoas que tinham esse tipo de enfermidade, ou algum tipo de enfermidade que o debilitasse e tal, que não conseguia trabalhar e acabava vivendo da mendicância. E recebia do governo uma capa, e essa capa era como que uma autorização do governo para que ele pudesse mendigar. Então, Bartimeu, ele não aparece o nome dele aqui, ele é uma pessoa que tinha um problema muito sério, né? Que era, ele não tinha visão, ele não conseguia enxergar, ele era cego, e por conta disso, ele mendigava, que era o único
modo, a única maneira que ele tinha de sobreviver. Onde Bartimeu estava, haviam muitos mendigos e pessoas que tinham muitas dificuldades, por exemplo, viúvas, pessoas que tinham outras enfermidades. Eles ficavam tudo ali na entrada, na saída da cidade, porque daí os viajantes, quando eles estavam entrando e saindo, né, ali para a cidade, eles acabavam pedindo esmolas, pedindo algum tipo de ajuda, e as pessoas, né, davam moedas, enfim, algum tipo de comida. Era o meio que eles tinham de sobreviver. Então esse era o Bartimeu. Outra personagem que tem aqui é Jesus. Jesus, ele está passando, ele entrou na cidade para fazer algo, e agora ele está saindo da cidade. E diz o texto bíblico que Jesus está acompanhado por bastante gente. Tá? Jesus está seguindo o seu projeto, seguindo o seu ministério. Agora me chama muito a atenção essa atitude de Jesus de sempre parar para atender as pessoas. Jesus, ele mesmo com a agenda cheia, né, com os compromissos que ele tinha, mas Jesus, ele parava para atender. Principalmente quando Jesus via algum tipo de fé, como a fé de Bartimeu, de alguém que decide crer, confiar e olha para Jesus como a sua única alternativa. Foi dessa forma que Bartimeu olhou para Jesus, mesmo não conseguindo enxergar fisicamente, mas no meio de toda aquela multidão, ele foi o único que conseguiu, ali, naquele momento que aparece no texto, ver quem Jesus de fato era. Quando o cego Bartimeu clama e diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Bartimeu está revelando quem ele pensa ser Jesus. Ele está dizendo que ele acredita que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus era o prometido, era o ungido de Deus, que Jesus era o Messias que eles estavam esperando. Porque era assim que o Messias seria chamado, o Filho de Davi. Então, quando Bartimeu clama e diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Bartimeu não está apenas clamando a Jesus para que o atenda. Ele está também reconhecendo que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que haveria de vir para redimir o povo de Israel e todo o povo de Deus. Jesus, ele está andando por ali, caminhando por aquele lugar, e ele para atender Bartimeu. Outro personagem que aparece nesse texto é a multidão. E a multidão aparece aqui por um motivo muito interessante, que à medida que Bartimeu ele clamava, ele pedia socorro para o Senhor, a multidão pedia para que ele se calasse. E quanto mais ele gritava, mais a multidão pedia para que ele se calasse. E diz o texto bíblico que mesmo que a multidão insistisse para que ele se calasse, Bartimeu clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Esse texto, ele nos apresenta um homem que queria ser curado, que queria que Jesus fizesse um milagre na vida dele. Esse texto apresenta um homem que estava disposto a permanecer clamando até que ele fosse atendido. Esse texto fala de um homem que decidiu crer e confiar. Haviam muitos outros motivos para Bartimeu ele parar de clamar. Além da multidão que estava ali insistindo para que ele se calasse, haviam sentimentos que estavam dentro dele. Sentimentos de injustiça, sentimentos de dó de si mesmo, né? Sentimentos de raiva, sentimentos enfim, de baixa autoestima, sentimentos de que ninguém lhe ajudava, né? Enfim, haviam muitos sentimentos que estavam ali. E Bartimeu, ele não vence apenas a multidão. Quando a gente pensa sobre Bartimeu,
A gente vai pensar que ele venceu muitas coisas para clamar e para clamar ao Senhor Jesus para que recebesse um milagre. O que impede uma pessoa de buscar ao Senhor Jesus não é apenas a multidão, mas muitos sentimentos, muitas coisas que a pessoa traz dentro de si. Bom, o que eu quero dizer com isso para você? Hoje Jesus está passando por aqui. Eu creio que hoje Jesus está passando por aqui. Eu creio que nessa manhã Jesus ele está passando pela tua casa. Jesus está dentro da tua casa nesta manhã. E muitos aqui precisam de um milagre. Precisam de um milagre do Senhor. Eu quero convidar você para ter essa atitude também. Assim como Bartimeu, assim como esse homem que era cego e que clamava. E que estava numa situação completamente hostil. Numa situação de extrema miséria. Numa situação de completo esquecimento. De completo abandono. Numa situação de inferioridade. O sentimento de inferioridade na vida de Bartimeu não era apenas algo emocional, era algo físico, real mesmo. As pessoas olhavam para a vida de Bartimeu com preconceitos. Olhavam para a vida de Bartimeu como se ele não tivesse o mesmo valor que eles tinham. De modo que eu digo para você que esse sentimento de inferioridade não era apenas um sentimento dentro de Bartimeu. Era um fato. Era algo que estava muito, muito latente, muito vivo naquela sociedade, naquele momento. E mesmo diante de todas estas coisas, Bartimeu, ele continua clamando, ele continua crendo e ele continua buscando uma alternativa para a sua vida. Quantos anos Bartimeu estava ali naquele caminho, naquela estrada? Mas ele estava esperando uma oportunidade. E quando a oportunidade aparece, ele não deixa de clamar, de buscar ao Senhor. Nem as coisas que estavam dentro dele, os sentimentos que estavam borbulhando dentro dele, e nem as pessoas que estavam à sua volta, nem as circunstâncias em que ele estava inserido, nada disso conseguia impedir que Bartimeu clamasse ao Senhor. Nada impedia que ele clamasse ao Senhor. O texto bíblico diz que ele clamava, e quanto mais as dificuldades apareciam, ele clamava mais alto. Ele buscava ao Senhor de maneira mais intensa. Eu quero com isso incentivar você que está aqui nessa manhã, ouvindo a palavra, eu quero incentivar você a clamar a Deus, a colocar a sua vida e o seu coração diante do Senhor. Porque da mesma maneira que Jesus atendeu aquele cego naquele dia, Jesus pode atender você também nessa manhã. Jesus está passando aí pela tua casa. Jesus está passando aí pelo lugar aonde você está. E se você clamar, ele irá ouvir. Quantas pessoas não falaram para Bartimeu, né? Pare de clamar, você acha que ele vai te ouvir? Quem é você para ele te ouvir? Alguns talvez falaram, você não merece que ele te ouça. Alguns falaram, Jesus é muito santo, você é um pecador. Alguns falaram, você é impuro, você acha que ele vai te ouvir? Jesus tem coisa mais importante para fazer. Jesus tem pessoas mais importantes para ele atender. Quantas pessoas não falaram isso para Bartimeu? Mas ele clamava cada vez mais alto. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tenha misericórdia da minha vida. Me cura. E ele insistiu tanto que Jesus para e manda chamá-lo. E quando Jesus o recebe, Jesus o cura. E ele segue Jesus estrada afora. Bartimeu nos ensina muita coisa nessa manhã. Primeiro que ele ouviu. Ele ouviu que Jesus estava passando por ali. Hoje nós também podemos ouvir Jesus. Nós também não conseguimos ver Jesus fisicamente. Você não consegue ver Jesus fisicamente. Nem eu. Jesus não está mais
andando aqui entre nós, de um modo que a gente possa, com os olhos naturais, a gente consiga ver. Mas eu e você podemos ver Jesus da mesma maneira que Bartimeu viu, através da fé. Você sabe que Bartimeu viu Jesus através da fé. Eu e você podemos ver Jesus da mesma maneira que Bartimeu viu, porque Jesus continua passando. E feliz é o homem, a mulher, que consegue perceber a presença de Jesus, que consegue crer que Jesus está presente. Por exemplo, você crer que Jesus está presente aí na tua casa. Você crer que Jesus está presente aí diante de você. Você crer que Jesus está presente para abençoar a tua vida nessa manhã. Você crê que Jesus está aí? E que Jesus pode curar você? Que Jesus pode mudar a vida da tua família? Que Jesus pode resolver esse problema sério que você está no casamento? Que Jesus pode te ajudar na tua vida profissional? Abrir uma porta para você? Ou que Jesus pode te ajudar nesse momento tão difícil profissionalmente que você está vivendo? Com a tua empresa, com o teu comércio, com a tua profissão, com o teu trabalho, no lugar onde você trabalha? Você crê que Jesus está presente aí? Os outros cegos que estavam ali não viram Jesus, não ouviram Jesus, porque os ouvidos deles não estavam refinados com a fé. Por isso eles não conseguiram perceber Jesus ali. Mas Bartimeu, quando ele sabe que Jesus está passando por ali, ele começa a ouvir Jesus. Jesus está passando agora. Jesus está passando por aqui. E ele ouve, e ele consegue ver Jesus pela fé. Que nesta manhã o Senhor Jesus esteja abrindo os teus ouvidos, para que você consiga ouvir. Da mesma maneira que Bartimeu ouviu. Bartimeu, o que ele fez? O que ele sabia sobre Jesus? Ele ouviu falar de Jesus. Ele se dispôs a ouvir Jesus. Hoje, pela manhã, nós também ouvimos de Jesus. Você está aqui ouvindo de Jesus. Eu estou aqui ouvindo de Jesus. Eu não consigo ver Jesus com os meus olhos naturais, mas eu consigo ouvir Jesus. Eu consigo ouvir o Senhor nesta manhã. Você consegue ouvir o Senhor nesta manhã? Faça como o cego Bartimeu. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor nesta manhã. Se você precisa de um milagre, clame ao Senhor nesta manhã. Faça como Bartimeu. O texto bíblico diz que ele ouviu e ele clamou. Ele clamou. Nós precisamos clamar. Nós precisamos rogar ao Senhor. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Quando Bartimeu, ele percebeu que Jesus estava ali, que Jesus estava passando por ali, ele pensou assim: eu não consigo ver Jesus, mas eu consigo ouvi-lo. E ele está passando por aqui. Eu vou clamar. Eu vou clamar. Tem muitas coisas que querem impedir a gente de clamar. Às vezes a gente começa a orar e aí começa a falar uma coisinha aqui na mente da gente. Não vai dar certo, não vai acontecer. Você não vai ter resultado. Não vai acontecer na tua vida. Quantas vezes a gente quer orar e o inimigo fica tentando tirar a nossa atenção? Quantas vezes a gente quer clamar e o inimigo fica falando para nós que não vai ter jeito, que não vai conseguir, que não vai dar certo? Quantas vezes? E isso faz com que a gente muitas vezes nem clame. Ah, você acha que Jesus vai me ouvir? No meio dessa multidão, você acha que Jesus vai se importar comigo? Sabe, Bartimeu não permitiu que os sentimentos dele, que os ressentimentos dele, que as mágoas que ele tinha, que as mazelas da sua vida, que as circunstâncias que estavam à sua volta, que o barulho que estava ali, ele não permitiu que estas coisas impedissem ele de clamar e de colocar a sua vida diante de Deus. O texto bíblico diz que ele começou a clamar. Ele começou a clamar.
Eu fico imaginando, de repente ele começa a falar e os outros olham para ele e dizem, o que que Bartimeu está falando? Não, ele está clamando porque ele quer que aquele homem, Jesus, venha curá-lo. Eu fico imaginando a conversa entre eles ali. E alguns talvez riam, e alguns talvez zombavam, e alguns talvez olhavam para ele e diziam, quem é você? Mas ele clamava. Ele decidiu clamar. E eu quero incentivar você nessa manhã a ouvir. Você está ouvindo? Ouvir. Eu quero convidar você para clamar. Só que quando eu falo sobre ouvir, não é ouvir no geralzão. Parar para ouvir. Parar para ouvir Jesus. Porque às vezes a gente vai na igreja, às vezes a gente lê a palavra, a gente ouve tantas palavras durante o dia, mas esse ouvir é apenas superficial. A gente não escuta. Certo? Bartimeu, ele ouviu. E ele começou a clamar. E ele começou a clamar. E ele começou a clamar. E à medida que Jesus ia se aproximando, ele começou a clamar. E à medida que Jesus ia passando por ele, ele continuou a clamar. E à medida que Jesus ia atravessando e ia indo embora, ele continuou a clamar. Ele clamou. Uma outra coisa que o texto bíblico diz é que ele insistiu. Ele insistiu. Ele não clamou apenas uma vez ou duas vezes, mas o texto bíblico diz que ele insistiu. As pessoas diziam para ele parar, mas Bartimeu clamava, e ele clamava cada vez mais alto, cada vez mais intenso. À medida que ele ia vendo que Jesus passou por ele, ia indo embora, ele ia aumentando, e ele ia dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele clamava e clamava cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu quero convidar você nessa manhã para ouvir. Eu quero convidar você nessa manhã para clamar. Eu quero convidar você nessa manhã para insistir. Talvez você já tenha orado sobre isso. Talvez você esteja há tempo orando sobre isso. Talvez algumas coisas dentro de você pedem para você parar, porque o mestre não vai te ouvir. Talvez algumas pessoas falam para você parar de orar, parar de insistir nisso, porque não tem mais jeito. Porque Jesus não vai te ouvir. Mas faça como Bartimeu. Quanto mais as pessoas tentavam fazê-lo parar, mais ele clamava. E ele dizia, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele ouviu, ele clamou, ele insistiu. E quando Jesus para e chama ele, a primeira atitude dele é largar a capa. Aquela capa que ele havia recebido pelo Estado romano, que dava a ele o direito de ser mendigo. A primeira atitude dele é libertar-se da mendicância. Ele agora iria experimentar a dignidade. Toda pessoa que é chamada por Jesus, toda pessoa que se apresenta diante de Jesus, é restaurado sobre a vida dela a dignidade. Quando ele se levanta, quando Jesus o chama, ele diz, eu não vou precisar mais dessa capa. E ele joga a capa fora. Eu fico imaginando, porque tinham muitos pedintes que eram clandestinos, como hoje, né? Nos lugares, nas coisas, né? Tinha muita gente ali que vivia na clandestinidade. E na hora que ele jogou aquela capa, eu penso que até houve briga para pegar aquela capa. Eles até brigaram para pegar aquela capa. Porque aquela capa dava um direito de ser mendigo. Mas Bartimeu não queria ser mendigo. Ele queria ter recuperado a sua dignidade. E quando ele corre para Jesus, e é isso que eu quero dizer para você, quando Bartimeu corre para Jesus, quando ele lança a capa, era como se ele estivesse dizendo assim, para esta vida eu não volto nunca mais. Esta circunstância de ficar aqui à beira do caminho na entrada da cidade, para mim é uma página virada, porque Jesus me chamou. Sabe ter essa fé? Você entender que Jesus, ele te chamou. E quando Jesus te chama, ele te chama para uma nova vida. E você não precisa ficar guardando
reservas das mazelas do passado. Bartimeu não pegou aquela capa e falou, deixa eu guardar essa capa aqui, porque se não der certo, aí amanhã eu continuo fazendo o que eu estava fazendo. Ele tinha certeza que ia dar certo. Ele tinha certeza que Jesus iria atender. Ele tinha certeza que Jesus iria mudar a sua vida. E ele disse, olha, para este lugar eu não volto mais. Eu não preciso mais dessa capa. Eu não preciso mais de estar debaixo dessa culpa. Eu não preciso mais de estar debaixo dessa vida miserável. Eu não preciso mais. Jesus me chamou. E eu creio que Ele irá mudar a minha vida e Ele irá restaurar todo o meu caminho. Essa fé é algo extraordinário no coração de uma pessoa. Você levantar-se para nunca mais ser aquilo que você foi até então. Você permitir que Deus faça uma mudança radical na sua vida. Bartimeu, ele joga aquela capa. Ele joga aquilo que dizia oficialmente que ele era o mendigo. Ele diz, eu não sou mais o mendigo. Jesus me chamou. Quando Jesus te chama, você não é mais um pecador. Quando Jesus te chama, você não é mais um doente. Quando Jesus te chama, você não é mais um mentiroso. Quando Jesus te chama, você não é mais uma pessoa do mal. Você não é mais um filho do diabo. Quando Jesus te chama, você se transforma num filho de Deus abençoado. E ele transforma e muda toda a tua vida e todo o teu caminho. Jesus está te chamando nesta manhã. E quando ele chega diante de Jesus, ele deixa a capa para trás, quando ele chega diante de Jesus, a pergunta de Jesus é, o que você quer que eu te faça? E ele disse o que ele queria. É importante que a gente ouça, é importante que a gente clame, é importante que a gente insista, é importante que a gente largue a capa e corra para Jesus. É importante que a gente diga para Jesus o que é que a gente quer que Ele faça. Qual é o milagre? O que você quer que o Senhor faça na tua vida nesta manhã? Qual é o milagre que você está precisando de Jesus nesta manhã para a tua vida, para a tua família, para a tua casa? Peça para Ele. Seja específico no teu pedir. Seja específico no teu clamor. Quando você for clamar, quando você for pedir ao Senhor, seja específico. Coloque o teu coração e a tua vida diante do Senhor e fale com o Senhor aquilo que você gostaria que Ele fizesse na sua vida. Chegue para Jesus nessa manhã, nesse dia, e diga, Jesus, olha, eu estou com essa dificuldade. E eu preciso muito que o Senhor toque na minha vida nessa área. Hoje, nessa manhã, na nossa oração, nós vamos ser muito específicos. E nós vamos falar do Senhor aquilo que nós desejamos que o Senhor nos faça. Bartimeu não falou, Senhor, eu quero ser abençoado. Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude nas minhas dificuldades. Ele não falou, ele não foi genérico. Ele foi específico. Ele chegou para Jesus e falou, eu quero ver. Eu era cego, eu tenho dificuldades com a minha vida por conta disso, e eu quero ver. Porque se eu tiver a minha visão restaurada, eu vou poder reconstruir a minha vida. Eu quero ver. Ele foi muito específico. Jesus pergunta nessa manhã, o que você quer? O que você quer que eu te faça? Qual o milagre que você precisa? Jesus pergunta nessa manhã para mim e para você. Seja específico. Bartimeu disse aquilo que ele queria. E por último, o texto bíblico diz que quando Bartimeu recebe o milagre, ele passa a seguir Jesus, estrada afora. E aqui, gente, está o maior milagre. O maior milagre. O maior milagre não é aquilo que Jesus faz por mim, mas aquilo que Jesus faz em mim. O maior milagre não é uma cura física, mas é uma cura da alma, uma cura espiritual. O maior milagre que Jesus faz na vida de uma pessoa é dar a ela a capacidade de poder segui-lo, de compreender o amor de Jesus, de caminhar e seguir Jesus estrada fora. Esse é o maior milagre.
O maior milagre que Jesus faz na tua vida não é esta cura que você precisa, ela é muito importante. Mas o maior milagre que Jesus quer fazer na tua vida é transformar você em um seguidor dele. É transformar você em uma pessoa que, deixa eu te dizer assim, uma pessoa que recebeu o milagre, mas uma pessoa que se transformou em um milagre. Porque a maior bênção que pode acontecer na vida de uma pessoa não é ela receber o milagre, mas ela se transformar em um milagre. E permita que Jesus faça isso na tua vida nessa manhã. Primeiro, você precisa de um milagre? Então ouça, você está ouvindo. Clame, você está clamando nessa manhã. Insista, insista. Quando o Senhor te chamar, corra para Ele. Largue a tua capa. Esse sentimento de coitado, esse sentimento de miserável, esse sentimento de que, certo? Essas coisas, largue essas coisas que te prendem à velha vida. Porque agora você vai viver uma nova vida. Largue a capa. Quando Jesus perguntar o que você quer que Ele faça, fale para Ele. Jesus, eu preciso desse milagre. Se o Senhor fizer isso na minha vida, vai me ajudar. Eu preciso de um milagre. E quando você receber o milagre, meu irmão, minha irmã, dê um passo além. Se transforme em um milagre. Porque o maior milagre na tua vida, eu digo para você de novo, não é aquilo que você precisa. Isso é importante. E eu creio que Jesus pode fazer. Mas o maior milagre que você pode receber na tua vida é quando você se transforma em um milagre. O milagre de Deus na vida de muitas pessoas. A maior bênção na vida de uma pessoa não é aquilo que ela recebe, mas é alguém que ela se torna. Quem ela se torna depois que ela tem um contato com Jesus. Jesus não quer apenas mudar a minha vida. Ele quer, através da minha vida, mudar a vida de muitas pessoas. Jesus não quer apenas que eu veja Ele e seja curado. Jesus quer também que as pessoas vejam Ele em mim. Olha que coisa linda, gente. Jesus não quer apenas que você consiga, com os teus olhos da fé, ver Jesus. Mas Jesus quer que as pessoas que caminham aí ao teu lado consigam ver Jesus em você. Consigam enxergar Jesus em você. Esse é o verdadeiro e maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. O maior milagre não é quando eu vi Jesus, mas quando alguém viu Jesus em mim. O maior milagre não é quando você viu Jesus, mas quando alguém viu Jesus em você. Permita, nessa manhã, que as pessoas consigam ver Jesus olhando para você. Deus abençoe o teu coração e a tua vida. Nós vamos orar e vamos clamar a Deus e creio que Deus tem um milagre para fazer na tua vida. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Derrama o teu Espírito Santo, o teu poder e a tua graça. Ilumina, Deus, o nosso coração e a nossa vida nessa manhã. Quero colocar diante do Senhor a vida de todos que estão aqui, Senhor. E agora, nós queremos clamar todos juntos por um milagre do Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor faça um milagre na vida, Senhor Deus, desta família, neste lar, na vida, Senhor Deus, desta mulher, na vida, Senhor Deus, deste teu servo. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, o milagre do Senhor. Ó Deus, pode parecer impossível, pode ser impossível aos homens, mas para o Senhor não há nada que seja impossível. Eu coloco, Pai, diante do Senhor este milagre que o teu filho, que a tua filha tem clamado ao Senhor, e eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor toque, Deus, com o teu poder nesta manhã, que o Senhor restaure,
Que o Senhor traga, Deus, a tua cura. Que o Senhor, Pai, renove com o teu Espírito Santo e com o teu poder. Deus, que esta família, que esta vida, que este lar, que esta pessoa, Pai, seja completamente restaurada para a honra e para a glória do Senhor. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Derrame o teu Espírito Santo, Deus, e o teu poder, Pai. Ministra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Faz, Senhor Deus, o teu milagre nesta manhã, nesta casa. Faz o teu milagre, Deus, nesta manhã, Deus, na vida, Pai, da tua serva. Na vida, Senhor Deus, deste teu filho, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que o teu poder, Pai, e a tua graça se manifestem, Senhor. Assim, Deus, como Bartimeu foi curado naquele dia, Deus, que haja cura, Deus, nesta manhã, porque o Senhor está passando por aqui. Que haja cura, Deus, sobre a vida, Senhor Deus, sobre o lar, sobre a família. Dá a todos, Senhor Deus, um ótimo dia, um dia abençoado, um dia, Senhor Deus, cheio da tua presença, um dia, Pai, debaixo dos teus cuidados, Senhor. Ministra, Deus, com o teu poder a vida de cada um que está aqui, Deus, nesta manhã. Toca, Deus, com o teu poder, Pai. Assim como o Senhor tocou, Deus, na vida de muitos e eles foram curados, Pai, quando Jesus esteve aqui. Que o Senhor toque, Deus, agora. Deus, nós queremos sentir o teu toque curador, o teu toque restaurador, o teu toque, Deus, que muda a vida, Senhor. Nós queremos lançar a capa, Pai, deixar o passado no lugar que ele tem que estar, no passado. E nós queremos, Senhor Deus, viver esse tempo que o Senhor tem nos dado, Pai, debaixo da tua graça, Pai, debaixo do teu poder, Pai, experimentando, Deus, o teu milagre e a vida que o Senhor tem para derramar sobre todos nós. Abençoe, Deus, e faz o teu milagre nessa manhã, em cada coração, em cada vida. Derrama, Deus, o teu poder e o teu Espírito Santo, Pai. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, toca, Deus, com o teu poder e faz o teu milagre na vida, Pai, da tua filha, na vida do teu filho, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe a cura, recebe, em nome de Jesus, esta bênção que você tem clamado ao Senhor. Recebe o milagre do Senhor sobre a tua família, sobre o teu casamento. Que Deus te abençoe nesta manhã, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam aqui com você e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém.